Sejam muito bem-vindos à terceira aula da mentoria de desbloqueio emocional. Quem estava assistindo aqui a aula de ontem? Comenta aí no chat. Boa noite, Santina. Boa noite, Otália. Quem aqui estava assistindo a aula de ontem da mentoria de desbloqueio emocional? Comenta aí no chat. Olha, na segunda-feira nós falamos sobre o bloqueio da dependência emocional, de como que está prejudicando a sua vida em várias áreas, não é verdade? Terça-feira, a gente fez a sessão individual com a Juliane, inclusive ela foi bastante impactada. Deus já está mudando a história dela. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre os bloqueios emocionais. E hoje a gente vai fazer um mapa da sua alma, tá bom? O conteúdo da live de hoje é especial. Então, se você tá aqui, fique até o final, porque certamente esse conhecimento vai te ajudar bastante, tá? Quem aqui tava na aula de ontem, comenta aqui no chat. Eu quero ver quem é que tava aqui na aula de ontem, comenta aí no chat. Quem aqui estava na aula de ontem? Boa noite, Gislaine. Comenta aí no chat que eu quero saber quem é que estava na aula de ontem. A Ana, Vilma estava ontem. Maravilha. Quem mais? Ó, preste bastante atenção nessa aula. Tá? Porque se você entender o que eu vou te explicar hoje de uma forma profunda, isso pode mudar a sua vida para sempre. A Gislaine estava aqui ontem. Obrigado, Gislaine. E é muito importante quando você vier pelas minhas aulas, você trazer papel e caneta, tá? Para que você possa anotar os princípios e os insights mais importantes, ok? Trazem papel e caneta para você anotar, para você estudar aqui junto comigo, ok? Olha, quero falar uma coisa para vocês. As pessoas que conseguem romper na vida, as pessoas que conseguem vencer, são as pessoas que vão até o fim. Você tem que acabar com essa mania na sua vida de começar algo e não terminar. Se você é uma dessas pessoas que carrega essa virtude, ou se você não carrega, você pode começar ela hoje. Comenta aqui no chat, eu vou até o fim. Se você começou essa jornada, vai até o fim. Por quê? Porque as pessoas que vão até o fim são as pessoas que conseguem vencer na vida. E as pessoas que não vão até o fim são as pessoas que, infelizmente, ficam pelo caminho. Então comenta aqui no chat, já declara isso para sua vida. Porque quando você escreve, você está declarando ao mundo espiritual, você está declarando, tá bom, para o universo, que tudo que você começa, você termina. Então comenta aqui no chat, tá? Eu vou até o fim. Comenta aí no chat, todo mundo. Maravilha, Gislaine. Eu vou até o fim, Gislaine. Santina, eu vou até o fim. Maravilha. Boa noite, Bia. Que maravilha. Ana Vilma, eu vou até o fim. Parabéns, Ana Vilma. Boa noite, Vilma. Boa noite, Bia. Olha, hoje a gente vai desvendar algumas perguntas mais profundas da sociedade. Perguntas que muitos filósofos e cientistas perguntam desde o princípio da humanidade. Dentre essas perguntas está: quem você é? Qual é o seu propósito de vida? Por que você nasceu? Você já se perguntou essas perguntas?
Para onde eu estou indo? Olha, antes da gente começar o nosso conteúdo, já deixa aqui uma rajadinha de coração aqui, tá? Deixa uma rajadinha de coração pro Instagram ver que a nossa live é top e compartilhar ela para mais pessoas, tá bom? Clica aí no coraçãozinho, clica no coraçãozinho e dá uma rajada de coração e já compartilha essa live também, tá bom? Para 7 pessoas. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu quero contar um pouco da minha história pessoal, para que você possa entender. No final eu vou te explicar isso aqui, tá? E é o seguinte: você precisa renovar a sua mente, né? A Bíblia fala que para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. E o que é isso? Você renovar a sua mente, é você transformar a sua mente. Não é só porque você vai na igreja que você vai viver as coisas boas de Deus. É uma condição para que você possa viver a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa, é uma condição, tá? Você precisa renovar a sua mente. E é isso que a gente tem feito essa semana. O processo de você começar a reprogramar, tá bom? A sua mentalidade. Talvez você passou por muitos traumas, por luto, por traições, por coisas profundas que têm bloqueado a sua vida. E você precisa reprogramar isso. E é exatamente isso que a gente tem feito dentro dessas aulas. Tá? Então eu gostaria de contar um pouco sobre a minha história. Eu contei para vocês ontem que eu fui rejeitado no ventre da barriga da minha mãe. Quando eu era uma criança, eu fui abusado sexualmente. E durante muito tempo na minha vida eu me senti sozinho, solitário. E o ser humano tem uma necessidade psicológica de fazer parte de uma tribo, de fazer parte de algo. E eu comecei a fazer parte de coisas erradas, tá bom? Tinha um vazio dentro de mim que eu não conseguia preencher. Eu comecei a preencher esse vazio com as coisas do mundo. Tem muitas pessoas que preenchem esse vazio com várias coisas. Tem gente que não para de comer, né? Tem um vazio dentro de si que toda vez que se sente solitário ou sozinho, vai pra comida, ou vai pra drogas, ou vai pra bebida. E aí isso é um problema, porque acaba virando uma bola de neve, acaba virando um ciclo repetitivo, um vício. Em algum momento da minha vida, eu me vi, tá bom? Fazendo coisas erradas e eu fui preso por conta disso, fiquei 7 dias preso, tá? E dentro de um presídio, eu passei por uma experiência espiritual muito forte, muito poderosa, onde eu tive um encontro com Deus, tá? E durante aqueles 7 dias, o número 7 é o número perfeito, é o número no qual Deus ele cria o universo, tá? Em 7 dias. E eu me lembro que nesses 7 dias que eu fiquei preso, eu fiz alianças com os homens, achando que eu iria ser protegido por eles. E acabou que ali no processo, né, de triagem, vai para um lugar, vai para o outro, todas as alianças que eu tinha feito com os homens foram separadas. E eu acabei sozinho, né, indo para um lugar muito perigoso, tá bom? E eu não sabia como fazer, eu não sabia o que ia ser dali pra frente, eu fiquei com muito medo. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. Eu não sabia o peso das consequências das minhas ações. Eu não sabia. Eu era uma criança, um adolescente. E eu acabei indo pra um lugar horrível, tá? E ali eu tive uma experiência com Deus extraordinária, onde eu conheci a palavra de Deus lá dentro. Comecei a ler a Bíblia lá dentro. Eu comecei a ter uma experiência com Deus extraordinária. E eu tive uma experiência espiritual extraordinária. Teve um dia onde algumas pessoas estavam endemoniadas, tá? Naquela cela. E outras pessoas, né, estavam glorificando o nome de Deus. E ali estava um mover espiritual muito grande naquela cela. Algumas pessoas estavam dando glória a Deus, algumas pessoas estavam recitando salmos,
né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso todo mundo dormindo, tá bom? De madrugada, 3 horas da manhã, todo mundo estava dormindo e o mundo espiritual começou a fazer um movimento muito grande ali no corpo daqueles homens que estavam presos, tá? E aqueles homens dormindo, começou a ter um mover sobrenatural. E ali um rapaz que estava dormindo na parte de cima, ele acorda, ele se levanta, ele começa a me olhar com os olhos brancos. E naquele dia eu vi, tá, algum espírito maligno me olhar, e eu fiquei arrepiado. Depois outro rapaz que estava dormindo embaixo dele se levanta, começa a rosnar. Depois outro começa a dar glória a Deus. Depois outro começa a falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e nada te atingirá. E aí, passou-se um tempo, foi se acalmando, eu dormi. Quando eu acordo, o rapaz que estava dormindo do meu lado fala bem assim: irmão, você acordou mais cedo, colocou a cabeça na mão do rapaz que estava sobre o seu lado e declarou: o sangue de Jesus Cristo tem poder. E ele pegou e me perguntou: o que foi, irmão? Eu peguei e coloquei a mão na cabeça dele também e declarei: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Depois disso eu voltei a dormir, eu não me lembrava disso. E depois que ele me falou essas palavras, essa história, eu escutei a voz de Deus lá naquele dia. E naquele dia os meus olhos se abriram, o véu se rasgou. E daquele dia em diante eu nunca mais fui a mesma pessoa. Naquele dia eu escutei a voz de Deus e ele me falava que ele tinha preparado algo especial para mim, tá? Naquele dia eu prego naquele presídio, eu prego lá dentro e eu faço uma oração no último dia. Eu falo bem assim: Pai, todos os outros dias eu pedi para ele me tirar de lá de dentro, eu não queria ficar naquele lugar. Mas no último dia, que os meus olhos se abriram, eu fiz uma oração diferente. Eu falei: Deus, se for para mim ficar aqui o tempo que for necessário para mim aprender a sua palavra, que seja. Eu tinha aceitado do fundo do meu coração e eu sabia que aquilo era uma colheita do meu plantio e eu aceitei. Eu entreguei aquilo nas mãos de Deus. Quando eu termino essa oração, aparece um guardião na minha cela e fala: Victor Freire da Silva, seu alvará saiu. Naquele dia eu saio, tá bom? Deus, ele escutou minha oração antes que eu fizesse ela e já tinha mandado a provisão. Eu saí daquele lugar com roupas brancas e eu saí de lá limpo, restaurado. Saí de lá outra pessoa, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu lembro que eu saí de lá, eu queimei aquelas roupas, tá? E eu declarei que nunca mais iria voltar para aquele lugar. E de lá para cá, Deus, ele tem me abençoado. Eu passei por várias outras situações. A minha audiência, tá? Deus, ele me livrou. A minha audiência, Deus, ele me livrou. Eu confessei os meus pecados, falei a verdade e Deus me livrou. Isso comprova que Deus, ele agiu naquele dia na minha vida, tá bom? E que ele me protegeu, ele me guardou e ele me tirou daquele lugar. Mas o que eu quero contar para vocês com essa história? É a experiência que eu tive de despertar, tá bom? A minha identidade. A experiência que eu tive de abrir os meus olhos. De rasgar o véu e começar a enxergar o que eu não enxergava antes. E o que é isso? É o processo aonde você começa a olhar para dentro, tá bom? E você começa a se enxergar. Foi isso que aconteceu na minha vida. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas que passam pelo deserto, tá bom? Deus, ele chama algumas pessoas para passar pelo deserto, para quê? Para que ele possa quebrar o seu coração, tá bom? E falar com você no deserto. É para isso que serve o deserto. Só que o deserto não foi lugar feito para você viver no deserto. Só que algumas pessoas vivem no deserto. E deserto não foi feito para você viver no deserto. O deserto foi feito para você apenas reconhecer os seus erros, tá bom? E passar para o próximo nível. Depois do deserto vem as promessas de Deus, vem Canaã. E quem não passa no teste do deserto, morre no deserto. Foi o que aconteceu com aquele povo, tá bom? Os israelitas, mais de 2 milhões que foram com Moisés, aonde eles tinham a promessa de Deus e eles não entraram nas terras prometidas por conta que eles não passaram no teste do deserto, tá bom? Então, deserto, Deus usa o deserto para que a gente possa silenciar as vozes do mundo, tá? E começar a escutar a voz de Deus e começar a escutar a voz do nosso interior, olhar para dentro da gente, enxergar aos nossos erros, as nossas falhas e decidir mudar e passar no teste do deserto, tá bom? Quem aqui tá entendendo isso? Comenta aí no chat, vamos lá. Comenta aí no chat. Quem aí tá entendendo isso que eu tô falando?
Esse é o deserto é um processo, tá bom, de esmagamento, aonde Deus ele tá moldando a sua identidade para você entender quem você é, tá bom, em Cristo Jesus, para que ele possa te levar para as terras prometidas. Só que se você não passar, tá bom, no teste do deserto, infelizmente, as pessoas que não passam morrem no deserto. Alguém aqui gostaria de morrer no deserto? Se você quer entrar em Canaã, comenta aqui no chat. Comenta aqui no chat. Eu vou entrar em Canaã. Comenta aqui no chat, todo mundo. Eu vou entrar em Canaã. Só que para você entrar em Canaã, você precisa passar pelo teste do deserto. Tá bom? Você precisa passar pelo teste do deserto. Então, olha, aconteceu muitas coisas na minha vida onde eu fui traumatizado profundamente, tá? E essas coisas me levaram a uma jornada de bloqueios emocionais, que foi a aula que eu escrevi, que eu ensinei para vocês ontem, tá? E hoje é a continuação dessa aula. Eu vou te mostrar aqui, né, por que você continua bloqueada, tá bom? Em algumas áreas da sua vida. Preste atenção nisso aqui. O ser humano, ele é um ser trino, corpo, alma e espírito. Inclusive, eu estava ensinando isso aqui pro pessoal, já deixei aqui já escrito já para ficar fácil, mas essa parte aqui de cima é o corpo, essa parte aqui do meio é a alma e a parte aqui no centro é o seu espírito. Um ser humano é como se fosse uma cebola, você vai descascando ela, tá bom? E no centro, tá bom? Existe a sua essência, que é o seu espiritual, é o fôlego de vida. Cada uma dessas trindades carrega uma trindade, tem uma função de outra trindade. Por exemplo, o corpo tem a função de você se locomover, você usa o corpo para se locomover, tá bom? Você usa o corpo para os seus instintos vêm do seu corpo, tá? E os seus sentidos, né? Sua visão, seu olfato, paladar, tato, visão, audição. Seu corpo, ele representa essas funções, tá bom? A sua alma, ela representa a sua mente, as suas emoções e os seus comportamentos, tá bom? E o problema de todo ser humano tá onde? Tá na alma, tá nas emoções, tá no emocional. Quando você fala que você é seu maior inimigo, o que você tá falando? Que as suas emoções, tá bom, te atrapalham, te sabotam, tá bom? Então, seu espiritual também tem 3 funções. Consciência, a espiritualidade tem a função da sua consciência, tá bom? Sua intuição, tá? E a comunhão. Todo ser humano, o que é a comunhão? É a capacidade que você tem de se relacionar com os espíritos. Você pode escutar a voz de Deus, ou você pode escutar a voz do inimigo. Quando a pessoa mata alguém, ela está escutando a voz do inimigo. Quando a pessoa dá um prato de comida para um mendigo, ela está escutando a voz de Deus. Então, todo ser humano tem a capacidade de escutar, tá bom? Vozes malignas ou vozes, né, de Deus. Então preste atenção nisso aqui. E aí existe a intuição. O que é a intuição? A intuição, quando você desenvolve ela, você consegue discernir, você consegue desenvolver o dom do discernimento, tá? E o discernimento, com o discernimento você consegue ter informações, tá bom, do seu futuro. O que é a intuição? Eu expliquei isso para vocês em algumas aulas passadas, né? Mas a intuição, algumas pessoas dizem que é como se fosse o 6º sentido, não é verdade? Algumas mulheres têm intuição, né? O pessoal fala que as mulheres têm intuição. Então, o que é a intuição? Quando alguém trai você, né? Você não sabe daquela informação, mas você sente dentro de você que aquela pessoa te traiu. Da onde que vem essa informação? Não vem de dentro de você, não vem da sua mente, não vem de alguma informação de fora, mas vem da sua essência, do mundo espiritual. Uma informação que aconteceu em outro tempo, em outro lugar, e você estava captando aquela informação através da intuição. Quem aqui está entendendo isso? Inclusive, através da intuição, tá bom? Você consegue ter informações do seu futuro. Por isso que alguns pregadores profetizam sobre a vida de alguém e aquilo acontece na vida da pessoa. De onde que ele tirou aquela informação? Da intuição, do mundo espiritual, do discernimento, do dom de discernimento. Quem aqui está entendendo isso? E aí, quando você começa... presta atenção nisso aqui. O espiritual, você tem a capacidade, tá? De ter informações do seu futuro. Você consegue ter a capacidade de desenvolver o seu poder, o seu espiritual, a sua maior fonte de poder que existe dentro de você está no seu espiritual, está no seu espírito.
Só que o que acontece? Quando o seu espiritual está mandando as informações, se a sua alma estiver toda bagunçada, cheia de bloqueios, você não consegue interpretar as informações que vêm do seu espiritual. E ainda tem os bloqueios espirituais, né? Quando a pessoa é escrava ali dos pecados, aí é complicado. Então, além dos bloqueios emocionais, ainda tem os bloqueios espirituais, tá? Que aí já é uma aula para outro dia. Para outro dia. Então, onde é que está o seu maior problema? Está na alma, está na sua alma, tá bom? A sua alma é onde está o seu maior problema. É onde está a mente, as emoções e os seus comportamentos, tá bom? Inclusive, amanhã eu vou trazer uma aula muito especial sobre isso, da forma como você está criando a sua realidade. Porque como você pensa, a forma como você pensa, a sua mentalidade, ela cria a sua realidade. Como? Pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos e os comportamentos geram seus resultados, tá? Então preste atenção nisso aqui. Olha só isso aqui. Isso aqui é uma caixa d'água. Vamos supor que isso aqui é uma caixa d'água, tá? E o seu potencial máximo, tá bom? É quando essa caixa d'água tá cheia. E o seu potencial mínimo é quando essa caixa d'água tá aqui, né, no raso. Preste atenção. Vamos supor que essa água que está aqui preenchendo o seu potencial, o seu espírito. O potencial humano está onde? Está no espiritual. Vamos supor que essas águas são o seu espírito, né? Seu corpo é a caixa d'água. E aí preste atenção nisso aqui. Toda caixa d'água existe um cano aqui em cima para que ela não estoure, né? Esse cano, o que acontece com ele? Esse cano ele serve para que a água, né, quando chega ali no topo, ela transborde e ela vaze a água pelo cano para que ela não rompa com a tampa e estoure, tá? Então, qual o nome desse caninho aqui? O nome desse caninho, tá bom? Se chama ladrão. É um cano que existe na caixa d'água, aonde ele serve para poder, tá bom, impedir que a caixa d'água exploda. Preste atenção nisso aqui. Aqui está a sua alma de vermelho, tá? Tá aqui a sua alma de vermelho. E o que acontece? A sua alma tá cheio de ladrões, ó, tá cheio de canos aqui, ó, aonde fica roubando o seu potencial. E o que são esses caninhos aqui, esses ladrões? São as feridas emocionais, são seus traumas, os bloqueios emocionais, suas crenças limitantes, hábitos ruins, tá bom? Mentalidade errada, padrão de pensamento errado. E aí isso tem feito com que a água do seu espiritual, do seu potencial, tenha escapado por aqui, ó. Tem escapado por aqui. O que a gente tem feito nessas aulas? A gente tem falado sobre bloqueios. A gente está fechando esses caninhos aqui, ó. Tá fechando os ladrões. A partir do momento que você fecha todos esses ladrões, você começa a aumentar o seu potencial. E aí você pode começar a ter sonhos do seu futuro, né? Você começa a... Deus, ele dá um jeito de falar com você. Quando Deus, ele começa a te revelar o seu futuro. Várias pessoas vêm te falar a mesma coisa. Pessoas que nunca se conheceram vieram falar coisas pra você. Ó, no meu caso, várias pessoas diferentes, em lugares diferentes, falaram pra mim que um dia eu ia estar com a Bíblia na mão, né? Que eu iria ser um pregador da palavra. Que eu iria ajudar as pessoas. Tive vários sonhos com as coisas que eu estou fazendo hoje. E aí você precisa o quê? Fechar, tá bom? Todos os ladrões. O que eu vou fazer dentro da mentoria de desbloqueio emocional? Aqui a gente está passando por uma jornada gratuita, tá bom? Até sexta-feira, amanhã, né? E eu vou liberar para vocês a mentoria de desbloqueio emocional. Tá bom? Dentro da mentoria de desbloqueio emocional, é uma jornada onde a gente fecha todos esses ladrões que estão roubando o seu potencial. Todos os bloqueios que estão roubando o seu potencial. A Fernanda, inclusive, ela tem passado por essa jornada comigo, né, Fernanda? Fernanda já teve vários resultados na vida dela, em nome de Jesus. Claro, a fonte, Deus, ele é a fonte de toda transformação, tá? Eu sou só um instrumento.
Mas Deus ele deixou os médicos para cuidar dos doentes. Existem os personagens para poder fazer as pessoas cuidar do corpo. E existem as pessoas que cuidam da mente, da alma das pessoas. Olha aí, a Fernanda. Sim, graças a Deus, estou vencendo. Crislane, você é show, Victor. Obrigado, Crislane. Pessoal, quem tá curtindo essa live, deixa uma rajadinha de coração aqui pra me ver. Olha, vocês precisam entender o seguinte, não é só ouvir a intuição. Você precisa ouvir a voz do discernimento, tá bom? Você precisa fechar, tá? Os bloqueios emocionais que estão te prejudicando para que você possa ouvir a voz certa, tá bom? Porque às vezes tem uma voz ali falando que você não consegue fazer algo, você não é capaz de fazer alguma coisa e você tá ouvindo a voz aqui não é para você ouvir. Tem que escutar a voz certa, é a voz de Deus, tá bom? Por isso que é tão importante passar por essa jornada, tá? De autoconhecimento. Só comecei a desenvolver o meu potencial. Eu só consegui romper com algumas coisas na minha vida quando eu comecei a passar por essa jornada aqui, ó, de desbloqueio. De tratar as minhas crenças limitantes. Aquela voz que falava que eu não conseguia fazer algo, que eu não conseguia fazer, por exemplo, uma live. A voz que falava que as coisas na minha vida não iam dar certo. A voz que fala que você tá sozinha, né? Que você é um lixo, que você é uma merda. Tem gente que se acha, né, que se acha isso, que se acha um lixo. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Algumas pessoas falam que o ser humano é mau. Isso é uma crença religiosa, tá? Uma crença religiosa do mal. A Bíblia nunca fala que o homem é mau. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é inclinado à maldade. Mas quando Deus ele cria o homem na sua essência, ele fala que o homem, tudo que ele criou através da criação, ele fala, isso aqui é bom. Só que aí o homem caiu, né, através do pecado, e aí a humanidade é uma humanidade caída. Mas a partir do momento que a gente volta à nossa essência, né, através do Espírito Santo, a gente consegue resgatar, tá bom, o que Deus tem pra nossa vida. Então tem muitas pessoas que pensam assim, né? Você precisa tomar cuidado com crenças religiosas, tá bom? Você precisa tomar cuidado com crenças religiosas. Quem tá curtindo a live, deixa uma rajada de coração aí. Deixa uma rajadinha de coração aí. Fernanda, já consegui romper muitos bloqueios que estava travando a minha vida. Graças a Deus, Victor. Apareceu na minha vida o anjo que está disposto a nos ajudar. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Que Deus ele venha iluminar os seus caminhos, tá? Você venha se ver livre de todos os bloqueios emocionais que está prejudicando a sua vida. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém. Deixa uma rajadinha no coração, de coraçãozinho aí, se você está gostando dessa live. O que é essa jornada de desbloqueio emocional? Essa mentoria de desbloqueio emocional? É uma jornada onde você vai, você vai fechar os seus bloqueios emocionais que está roubando o seu espiritual, que está roubando o seu potencial, que está roubando a sua vida. Presta atenção nisso aqui. Daqui a 50, 100 anos, ninguém mais que está aqui nessa live vai estar vivo. Ninguém vai sair dessa vida sem passar pela experiência da morte. Então você precisa decidir na sua vida, você romper, você precisa decidir isso na sua vida. Porque se você não decidir, se você deixar as coisas, né, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai parar no buraco. É isso que vai acontecer com a sua vida. Você precisa aprender a discernir, você precisa aprender a tomar decisões e a seguir em frente. Só que às vezes você viveu tantos traumas, tantos bloqueios, tantas coisas ruins na sua vida que você se sente travada, bloqueada, porque era o que aconteceu comigo. O que essa jornada de mentoria de desbloqueio faz na sua vida? Vai abrir os seus olhos, vai te guiar, tá bom? Por uma jornada onde você vai conseguir extrair o seu potencial máximo, você vai parar de se ver como você se vê e você vai começar a ver como Deus te vê. Como Deus te vê. Quem aqui tá entendendo isso? Quem aqui tá entendendo essa live? Comenta aí no chat. Quem aqui gostaria de entender o seu potencial máximo e prosperar e se dar bem na vida? Comenta aí no chat, eu. Comenta aí.
Comenta aí no chat. Tem pessoas que ficam desprezando o conhecimento. A Bíblia fala que o tolo despreza o conhecimento. Você precisa amar o discernimento, você precisa amar o conhecimento. As pessoas que não mudam a mentalidade, que não passam por um processo de transformação de mente, vivem na escassez, vivem na merda. Qual a diferença de um bilionário para um mendigo? É a mente do cara. E a sua mente é o quê? A sua alma. Suas emoções, os seus comportamentos. Isso tem criado a sua realidade. E amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Inclusive amanhã eu vou estar liberando, tá bom? As matrículas, a abertura da matrícula da minha mentoria de desbloqueio emocional. Fernanda, a terapia mudou a minha vida para melhor. Que maravilha, Fernanda. Bárbara, temos que entender que Deus nos dá muitas oportunidades, abre portas, mas as pessoas não têm discernimento de enxergar as decisões corretas. É verdade, Bárbara. Então presta atenção nisso aqui. Amanhã eu vou estar dando a oportunidade para você estar entrando dentro da minha mentoria de desbloqueio emocional, tá? Dentro da minha mentoria de desbloqueio emocional. E aprenda a valorizar o conhecimento. Salomão fala, rei Davi fala para Salomão o seguinte, ó Salomão, vende tudo que você tem, compra sabedoria, porque sem sabedoria, o que você vai fazer com a prosperidade? Você vai acabar se afundando na merda. Você lembra do filho pródigo? Pega a prosperidade, pega a herança do pai, vai pro mundo, faz um monte de merda e empobrece de novo. Quantos mendigos que você já viu na reportagem que ganhou na loteria, ficou milionário e perdeu tudo de novo? Por quê? Porque não tem sabedoria, não teve conhecimento, desprezou o conhecimento. Quem despreza o conhecimento é tolo. Presta atenção nisso aqui, a gente já está encerrando a nossa live. A live de amanhã vai ser mais poderosa do que essa. E amanhã eu vou estar abrindo a matrícula, tá bom? Da mentoria de desbloqueio emocional. E o que a gente vai fazer na mentoria de desbloqueio emocional? O que é essa mentoria de desbloqueio emocional? Vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Na mentoria de desbloqueio emocional, são 8 módulos profundos, tá bom? É uma jornada de 8 semanas, de 8 módulos profundos, aonde a gente vai trabalhar 8 bloqueios, tá? 8 bloqueios. Você vai desbloquear 8 bloqueios na sua vida, tá bom? Primeiro bloqueio, o bloqueio dos traumas e das feridas emocionais. Então, se você tem traumas profundos, feridas emocionais profundas, se você passou por traições, né? Se você passou por abandono, rejeições, humilhações, injustiças, coisas que desenvolveram o padrão de comportamento, você não confia nas pessoas, né? Sua vida é travada. A gente vai desbloquear isso na sua vida, tá bom? Segundo módulo, bloqueio das crenças limitantes. Se você pensa que você não consegue fazer alguma coisa, isso é uma mentira, é uma crença. Você vai aprender como que você vai conseguir romper com isso. Tá bom? Você vai aprender a romper com as suas crenças limitantes. As crenças que você fala que você não consegue fazer algo, é mentira, tá? A gente vai fazer um desbloqueio do seu governo emocional, tá bom? Onde você vai conseguir ficar mais tranquila diante do caos. A gente vai fazer um trabalho de governo emocional, desbloqueio do governo emocional, desbloqueio da dependência emocional, que é aquela questão de você aprender a dizer não, tá bom? Você vai passar por uma jornada, você vai entender os porquês dos porquês, tá bom? Segunda-feira eu falei muito sobre isso, mas dentro da mentoria eu vou aprofundar isso muito, tá? Tem o desbloqueio da reprogramação mental. Você vai reprogramar a sua mente, você vai receber ferramentas para você reprogramar a sua mentalidade, tá bom? A gente vai fazer um desbloqueio do vitimismo. O vitimismo é o que acontece na vida de vários seres humanos quando passa pelas aflições, quando passa pelo luto, né? Quando passa pelas traições, quando passa pelas feridas, ela desenvolve o vitimismo, tá bom? E de forma às vezes inconsciente, tá? E aí a pessoa não consegue prosperar, porque as vítimas elas estão perdendo tempo demais sendo vítimas. E às vezes de forma inconsciente, tá? Às vezes você é uma vítima de forma inconsciente e nem percebe isso, tá? Então preste atenção nisso aqui, a gente vai fazer o desbloqueio do vitimismo, desbloqueio da fragilidade. Às vezes aconteceu tantas coisas na sua vida que você é muito frágil, vive chorando, qualquer coisinha. A pessoa não pode falar nada porque você está, né, fragilizada, tá? Sua alma está fragilizada. A gente vai desbloquear a sua fragilidade, tá? E por último, a gente vai desbloquear, tá bom? Dentro da mentoria de desbloqueio emocional,
a sua força interior. A gente vai desbloquear a força que tem dentro de você, tá? Deus está te usando tanto, Vitor. Deus te ama. Amém. Obrigado, Crislane. Ansiosa para amanhã já. Obrigado, Cris. Obrigado. Então, dentro da jornada de desbloqueio emocional, tá bom? A gente vai trabalhar todos esses 8 bloqueios e ainda você vai ganhar um bônus, tá bom? Você vai ganhar um bônus, aonde você vai receber análise do seu perfil comportamental. Você vai receber uma análise do seu perfil comportamental. Você vai entender suas habilidades, suas fraquezas, como que você pode trabalhar elas. Você vai descobrir os seus arquétipos emocionais. Você vai fazer o teste DISC para você descobrir o seu temperamento. Essa jornada é uma jornada completa de autoconhecimento, tá bom? É uma jornada completa de autoconhecimento. Olha, eu só consegui melhorar o meu emocional e conseguir trabalhar a minha alma, começar a aumentar o meu potencial depois que eu fiz essa jornada aqui, ó. Uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada de desenvolvimento pessoal. Tem gente que às vezes fala, você é um comprador de curso? Eu sou um comprador de curso, é claro, eu leio muitos livros, é claro, o tolo que despreza o conhecimento. Presta atenção nisso aqui. A pessoa que despreza o conhecimento, ela é tola, ela não consegue sair do mesmo lugar. É claro que eu compro livros, é claro que eu compro cursos. E através dos cursos, isso tem aberto a minha mente, a minha visão. Igual acontece na vida de milhares de pessoas que decidem romper na vida. É uma decisão, é autorresponsabilidade. É você tomar uma decisão de sair de onde você está. Tá bom? A vida ela é feita de decisões. Então essa jornada de mentoria de desbloqueio emocional é uma jornada em grupo comigo, tá bom? Onde a gente vai trabalhar isso tudo. A gente vai fazer um programa de renovação de mentalidade. Então preste atenção nisso aqui. Amanhã a gente vai trazer um conteúdo muito especial, tá bom? Por que você cria uma realidade ruim para sua vida, tá bom? E amanhã eu vou abrir as vagas para essa mentoria. E quanto que custa essa mentoria, Victor? Que eu, achei legal, né? Achei legal isso que você tá falando. Quanto que custa essa mentoria? Quem que gostaria de participar dessa mentoria e desbloquear as suas emoções, desbloquear, tá bom? A sua alma. Comenta aqui no chat eu. Comenta aí no chat. Pô, Vitor, eu gostaria de melhorar a minha vida. Gostaria, claro. Comenta aí no chat. Então, quanto que custa essa jornada? Eu vou falar aqui pra vocês. Fernanda, depois das terapias, minha vida andou para frente. Consegui quebrar o que estava travado e estou firme e vou continuar. Graças a Deus, Fernanda. Graças a Deus. Daqui a pouquinho eu vou tirar um print disso. Então preste atenção. Quanto que custa essa jornada? Ó, uma sessão de terapia em média custa R$200, tá bom? 8 sessões, que é essa jornada, 8 sessões por semana, custaria aí em torno de R$1.600, tá bom? 8 sessões de terapia individuais, R$1.600, tá bom? Dentro dessa mentoria, tá bom? Você não vai pagar R$1.600, porque é uma jornada em grupo, tá? Tem algumas pessoas que fazem a jornada individual comigo que elas conseguem ter mais resultado e eu consigo ajudar elas dentro, né, da especificidade delas. Mas eu elaborei, tá bom, um programa onde eu vou conseguir te ajudar para você que não tem condição de pagar R$1.600 para participar dessa jornada. Então você não vai pagar, tá bom, R$1.600. Você não vai pagar R$1.000. Você não vai pagar R$500. Você vai pagar para entrar nessa jornada o investimento amanhã, tá bom? Que eu vou abrir as matrículas. Vai custar apenas R$97. R$97 para você passar por essa jornada, tá bom? De desbloqueio emocional. De desbloqueio emocional. E você pode até parcelar esse valor em 12 vezes, tá? Em 12 vezes de R$10,03 por mês. É mais barato que o almoço. É mais barato que uma marmita. Para você estar investindo no seu potencial. Você está investindo na sua vida emocional. Tá bom? Então preste atenção nisso aqui. Às vezes você pode falar para mim, Vitor, mas eu não tenho tempo para poder estudar e para poder fazer. Você vai gastar apenas 1 hora por semana. Vai ser 8 semanas
1 hora por semana, onde você vai fazer os estudos e vai aplicar as ferramentas, tá bom? Para você ir desbloqueando cada área da sua vida. 1 hora por semana. Você não tem 1 hora por semana? Às vezes você pode falar, ai Vitor, mas e se não funcionar para mim? Ó, eu vou te dar uma garantia de 45 dias. Se você passar por essa jornada em 45 dias e você não ver transformação, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Então você não vai ter, tá bom? Você não vai ter, como é que eu posso dizer? Você não vai perder nada. Você não vai perder nada, tá bom? Se você entrar e ver que isso não é pra você, tá bom? Você fala comigo que eu devolvo o seu dinheiro 100% de volta. Então você vai ter 45 dias para poder começar a experimentar essa jornada. Então essa jornada vai custar R$ 97,00, tá? E eu vou liberar as vagas só amanhã, tá bom? Então se você ainda não tem esses R$ 97,00, você pode estar pedindo para alguém emprestado, você pode estar pedindo cartão para alguém, para amanhã você tá tendo a oportunidade de estar entrando dentro da minha mentoria de desbloqueio emocional, tá? Se você não está no meu grupo VIP, eu também faço um trabalho gratuito, vai ter o trabalho pago, mas eu faço um trabalho gratuito também, tá bom? E eu vou dar continuidade com gratuito e vai ter agora a jornada paga para quem quer se aprofundar, né? Quer desbloquear a sua vida, você vai ter essa oportunidade. Se você não está no grupo VIP, você pode estar clicando aqui no link, tá bom? E pode estar participando do meu grupo VIP, onde eu mando áudios diariamente. Lá você vai ter todas as informações. Eu vou mandar o link lá amanhã, tá bom? Depois da nossa live, para você estar entrando dentro da mentoria de desbloqueio emocional, tá bom? Então, é o seguinte, se você não está no grupo, clica aqui no link e entra no grupo VIP agora, tá bom? E outra coisa, o que vocês acharam da live de hoje? Comenta aí no chat. O que vocês acharam da live de hoje? Comentem no chat.